dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. É rapidinho. Atenção, trabalhadores em condomínios. Seja associado ao CIEEC e tenha à disposição de você e de seus dependentes o melhor atendimento médico em 2 clínicas próprias, com 25 especialidades médicas, além de atendimento jurídico e um clube de campo para você e sua família desfrutarem os melhores dias de lazer. Ligue para o CIEEC 3048-8100 e associe-se. Presidente Rinaldo Júnior. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Numa sociedade opressora em que vivemos, é comum se pensar que para se falar é preciso ser uma pessoa letrada, ser doutor ou mestre. Mas se a gente partir nessa concepção, a gente entraria na sala de aula e não deixaria nossos alunos falarem, nossas crianças falarem. Assim também a periferia, quem mora na periferia não falaria, ou quem trabalha no campo, porque essas pessoas não têm estudo. Então o direito de fala, o lugar de fala tem que ser garantido independente se a pessoa tem leitura, tem graduação ou tem estudo. Sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Todos os dias, os metroviários de Pernambuco lutam contra a falta de segurança, de peças e equipamentos, falta de funcionários, além de alagamentos, sucateamento e constantes falhas nos trens. Tudo consequência da política de privatização do governo que prejudica o metrô para justificar a terceirização e entregar o transporte público nas mãos de empresários. Essa é a nossa luta por um metrô público de qualidade. Sindimetro PE, nossa luta é a sua luta. Eu estou com a Carla Viana, ela é enfermeira, sanitarista, e nós vamos falar um pouquinho sobre algo maligno demais, muito maléfico para a saúde das mulheres e também do homem, que é o câncer de mama. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Ivan, tudo bem? Carla, por que uma incidência tão grande de câncer de mama em nosso país? Então, câncer de mama é o câncer que mais mata mundialmente as mulheres. Então, a gente tem uma incidência muito alta de câncer de mama nas mulheres, já nos homens a incidência é mais baixa. Chega a cada 100 casos, um caso, né? 1%, né? 1% masculino. Mas também já chega a preocupar, né? Vocês estão aí com a campanha do Outubro Rosa, por falar em homens, ela também é aberta aos homens? O Outubro Rosa, então assim, o Outubro Rosa, realmente a gente foca mais a mulher. A mulher, né? Então, assim, é um movimento mundial, né? Iniciou aqui no Brasil no ano 2000, e esse movimento é para mobilizar a população com relação ao câncer de mama. Então, esse mês todo é um mês exclusivo, vamos dizer, para as mulheres, essa identificação do câncer precocemente. A identificação, ela se dá pela mamografia, né? Isso, assim, a gente dá importância à mamografia no rastreamento. Né? Mas essa mulher antes dos 50, porque o rastreamento é preconizado pelo Ministério da Saúde a partir de 50 anos de idade. Então vai de 50 a 69 anos. Mas a gente tem o que a gente fala do diagnóstico precoce. Tá? Então a importância dessa mulher do autocuidado, né? Dessa mulher se conhecer o seu corpo e identificar na mama alterações. Né? Então algo que ela
não considera como normal. Então, um exemplo seria o mamilo invertido, é uma preocupação para essa mulher, né? O que é o mamilo invertido? É o bico do peito invertido, tá? Então, um bico está normal, o outro está invertido. Então, é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é o tecido da mama, que fica, como a gente diz, aspecto de casca de laranja. Tá? Um edema, que é um inchaço na mama, vermelhidão. Então, isso são aspectos que essa mulher precisa observar, que é um aspecto diferente nessa mama, para procurar um serviço de saúde. E outra coisa também muito importante que a gente fala é com relação à prevenção. Né? Então, existe prevenção para o câncer de mama? Existe a prevenção. Né? O que seria essa prevenção? Então, alimentação saudável, manter o peso adequado, né? Então, não fumar, a bebida tabagismo, alcoólica. Ele ainda traz consequências muito graves. Traz consequências, né? Não só o câncer de mama, né, como outros tipos de câncer, o câncer de laringe também, câncer de boca, também devido de pulmão por causa do cigarro. E a bebida alcoólica em exagero, né? Então, o aumento dessa bebida alcoólica também pode vir trazer também essa mulher ao câncer de mama. E esse mês a gente está intensificando a questão do rastreamento, que também é o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce é a mulher identificou algum problema. Rastreamento é sem sinais e sintomas. Você falou anteriormente que é a questão da mamografia, né? Então, oferecer esse exame. Então, a gente oferece aqui na Prefeitura do Recife a mamografia para essa usuária de 50 a 69 anos, sem sinais e sintomas. Então, ela é só procurar o serviço onde está localizado o mamógrafo móvel, né, que ele roda toda a cidade. Durante esse mês, nós estamos com 2 mamógrafos móveis. E essa mulher é só se deslocar a esse local onde está o mamógrafo móvel para fazer o exame. E o que é que ela precisa levar? Né? Acho que é importante a gente também estar frisando isso. O que é que ela precisa levar para fazer o exame? Ela só precisa ter o cartão do SUS, então o cartão do SUS atualizado, um documento de identidade e o comprovante de residência. E ser moradora do Recife, que ela faz esse exame de mamografia. Ele vai doer? Pode doer. Algumas mulheres sentem dor, mas é uma dor que é suportável, né? Então não é uma dor exagerada. Né? Essa mulher Agora, importante esse é que ela exame faça. só é feito nesse carro móvel ou tem algum local fixo que possa se fazer também? A gente também tem no Hospital da Mulher, também a mamografia, que faz a mamografia no Hospital da Mulher, e temos também os outros que a gente chama de rede conveniada. Tá? Então, do Hospital da Mulher e da rede conveniada precisa do encaminhamento. Né? Precisa ter o encaminhamento no médico ou do enfermeiro na unidade. Já a mamografia no mamógrafo móvel, ela só precisa estar na faixa etária de risco, que é de 50 a 69 anos, e procurar a unidade. Agora, uma pessoa que tenha havido já casos na família e que ela tenha menos de 50 anos, ela queira fazer o exame, ela pode fazer esse exame, ela tendo alguma suspeita, algum sintoma? Pronto. Então, esse do diagnóstico precoce, né, essa mulher com sintomas, né, com sinais e sintomas, essa mulher que tem casos na família, mãe, irmã de câncer de mama e com a idade menor de 50 anos, ela tem que procurar uma unidade de saúde, fazer a consulta com o especialista ou com o médico da saúde da família, e ele vai solicitar alguns exames. Pode ser mamografia ou pode ser uma ultrassonografia, vai depender também do exame clínico e da história dessa mulher. Então, ela não precisa sempre fazer a mamografia. Então, a mamografia, a mulher ter a radiação, né? Ela é submetida à radiação. A radiação é pouca, mas existe. Se sugere que ela faça anualmente, né? A cada 2 anos. A cada 2 anos. Isso. Então, o que eu estou falando aqui é pelo Ministério da Saúde. Então, são as recomendações que o Ministério da Saúde traz para a gente. Então, essa mulher, para o rastreamento, tem que ter de 50 a 69 anos, tá? E a faz a cada 2 anos. Para que tenha critério de risco, com famílias, mãe e irmã com câncer de mama, ela só precisa fazer esse exame solicitado pelo profissional. Tá ok, Carla. Muito obrigado pela sua presença e vamos aí nos prevenir, vamos nos cuidar. E os homens também, porque os casos aí de câncer de mama, 1% hoje atinge aos homens. Muito obrigado e daqui a pouco a gente retorna.
Veja agora o que as pessoas pensam sobre a atual situação do metrô do Recife. Olha, é o seguinte, o metrô de Recife, antes já era, a gente podia confiar em ter um transporte com segurança, né? Mas hoje nós não temos mais essa segurança no metrô. A gente é assalto, que a gente já viu assalto, é tiro dentro do metrô, higiene no metrô, comércio dentro do metrô, você não tem nem onde sentar, onde se virar, você vai passar para descer do metrô, você não consegue, porque as pessoas ficam vendendo, fazendo comércio dentro do metrô. É o seguinte, e a segurança está a desejar, tudo no metrô, já era, o metrô já era. E a higiene, já sabe, é zero. Para você sai, você chega, o banco está molhado, está melado, o chão está sujo, cheio de lama, água. Então eu dou nota 0 para o metrô de Recife, no momento. Já não é lá essas coisas, essa segurança do metrô, e principalmente em dia de jogo, é muito ruim. Aí geralmente tem arrastões, essas coisas. A limpeza também no metrô não é muito boa. A questão da segurança é praticamente inexistente nas estações de metrô. Você não vê nenhuma segurança. O comércio de ambulante, que é uma prática ilegal, mas ela existe de forma muito forte e não existe nenhum controle e nenhum policiamento para evitar esse tipo de comércio nos metrôs, assim como a ação de pedintes também, que traz tanta insegurança para nós usuários, como também tira um pouco a sua tranquilidade dentro do metrô. Você não consegue ler nem fazer qualquer outra coisa, porque eles chegam e gritam dentro do metrô. A questão da higiene também, acho que perpassa aí pela educação da população, que também não existe. A gente vê os metrôs muito sujos, se bem que cada vez que eles chegam aqui na estação, eu observo que eles são limpos, contudo, a população ela joga lixo no trilho do metrô e também dentro dos vagões. Então é uma questão que tem que ser trabalhada, a educação da população, junto à responsabilidade pública sobre segurança, mais presença de policiais nos terminais de ônibus e do metrô, como também essa questão do controle e fiscalização dos pedintes e ambulantes dentro do metrô. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham Visa e Metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Estamos localizados na Avenida Agamenon Magalhães, 4318, no Empresarial Renato Dias. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! Durante a ditadura militar foi criado o Decreto 477. Ele punia com a expulsão da universidade, da escola, o estudante que fizesse qualquer comentário, à época chamado de anti-acadêmico, como ter senso crítico. E agora nós temos um caso aqui em Pernambuco, que 7 estudantes da Universidade Federal de Pernambuco estão aí respondendo a processo administrativo e foi pedida a punição máxima, ou seja, a expulsão da universidade. Eu estou com o advogado André Barreto e ele vai conversar conosco sobre o caso desses estudantes. Bom dia, doutor André, tudo bem? Bom dia, Ivan. Doutor André, em que pé está essa situação? Então, Ivan, o processo hoje se encontra na mão do reitor para ele tomar uma decisão sobre se acolhe ou não o parecer emitido
pela comissão de inquérito criada especialmente para esse caso. Porque essa comissão de inquérito, em seu parecer, sugeriu a expulsão dos estudantes, como tu falaste. Então, está se exercendo toda uma sensibilização em torno do caso para mostrar que, justamente, a expulsão é uma pena máxima, onde no processo não há o mínimo de elementos que apontem que os supostos danos causados ao prédio, ao patrimônio da universidade, eles foram realmente feitos por aqueles 7 estudantes que estavam lá participando dos atos e que foram agora indicados como supostas lideranças. Então, supostos responsáveis pelos danos. Agora, como é que, em meio a centenas, né, para não falar de milhares de estudantes, escolheram esses 7? Foi para dar exemplo? Olivan, o critério supostamente usado para escolher esses estudantes, esses 7 companheiros lá que estavam no processo da ocupação, primeiro dizer assim, a ocupação aconteceu porque se reivindicava a proteção da universidade pública, gratuita, de qualidade, já que naquele momento estava em debate e depois teve a aprovação da reforma do ensino, né, que vai afetar de forma muito profunda o ensino público no Brasil, principalmente. Então, eles foram escolhidos porque participaram de algumas reuniões para negociar algumas pautas da universidade e participar de algumas reuniões para tratar desse tema junto à reitoria. Então, justamente, essa seletividade encaramos como uma amostra do estado de exceção que vivemos no Brasil, onde as pessoas são punidas, atos supostamente considerados imorais devem ser punidos e são linchados, né, principalmente nas redes sociais. Isso é o que tem acontecido nas últimas semanas também em outros assuntos, e sempre sem ter muito critério, né, sem ter muitos elementos para fundamentar essas supostas punições, ou seja, a arbitrariedade tem sido a regra no Brasil. Agora, me parece que vocês, né, os estudantes, fizeram uma reunião com o reitor e o reitor tinha prometido que não haveria nenhuma punição. Foi isso mesmo que aconteceu? Olha, Ivan, eu participo também da Frente de Juristas pela Democracia, e aí participamos durante todo o processo das ocupações, tanto das escolas de ensino médio como das universidades, participamos de momentos de negociação, de conciliação, de buscar sempre evitar soluções, digamos assim, violentas, ou que atentassem aos direitos, à liberdade de expressão e manifestação daqueles estudantes naquele momento, ao longo das ocupações. Então, no Ministério Público Federal foi firmada um termo, um protocolo de acordo, onde justamente não havia qualquer responsabilização dos estudantes por estar ali exercendo esse ato, essa liberdade de expressão. Sendo que se usou agora dessa deixa de haver supostos danos ao patrimônio da universidade para justamente direcionar essa punição a quem foi considerado os líderes daqueles atos. Agora, como é que está sendo a defesa? Como é que vocês estão agindo nesse caso aí? Para contrapor a essa manifestação da comissão que apurou os fatos? Olha, Ivan, no início do processo oferecemos a defesa, né, justamente apontando todas essas ilegalidades, toda a fragilidade do processo administrativo. No momento, aguardamos uma decisão da reitoria da universidade para que as medidas judiciais sejam cabíveis. Por hora, não judicializamos o caso, né? Entendemos que é possível ainda se tentar um bom entendimento no âmbito administrativo com a universidade. Então, é isso. Aguardamos a decisão para realmente as medidas judiciais, a judicialização do caso seja feita. Perfeito. Está ótimo, André. Num país hoje onde há uma truculência muito grande e querem nos impor uma maneira de vestir, de pensar e de falar, a gente espera que esse caso sirva de lição e para que a truculência ela deixe de existir e que ela volte atrás. Que ela deixe de existir e que ela volte atrás.
Muito obrigado e fique aí à disposição para mais colocações aí, caso queira. Obrigado, Ivan. Vamos seguindo firme na luta, que justamente nosso trabalho nesse processo é evitar que militantes, que pessoas saiam desse exercício da sua liberdade cívica, né? Sigam se indignando e lutando contra o que as indigne. Acho que comova. Então... E universidade é onde está o universo mais amplo da liberdade, da força de expressão e do pensamento. Bom dia. Metalúrgicos de Pernambuco, na luta contra as reformas de Temer. São medidas que prejudicam diretamente a toda a categoria. É uma medida que de fato, a gente está muito preocupado com essa situação, mas o que só vamos reverter vai ser na luta. Vai ser mostrar que a gente metalúrgico não vai concordar de nenhum momento com as teses que foi montada. Então isso precisa que os trabalhadores que estão hoje aqui, em massa, aqui, para que a gente vá para a luta de fato, vá para a rua, tá certo? E não deixe de fato perder os direitos. É fazer as grandes mobilizações das empresas e mostrar que a gente vai ser diferente, que a gente não vai deixar que realmente o direito do trabalhador ele seja perdido. Eu acredito na rapaziada. Recentemente, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nesse mês de agosto mesmo, eles soltaram um relatório que fala muito dessas questões municipais. E Pernambuco, infelizmente, é o segundo lugar de baixo para cima, ou seja, está em penúltimo lugar. E a questão previdenciária e de dívida pública é o que tensiona mais essa situação ruim de má gestão. O que é que o Sindicontas vem procurando desenvolver com isso? Vamos sensibilizar o Tribunal de Contas para que o tribunal possa disponibilizar na sua página, de uma forma fácil e simples, os gastos dos municípios, mas principalmente como é que está a situação previdenciária e de dívida pública, porque dívida pública, infelizmente, é uma caixa preta que pouca gente sabe a dimensão e o tamanho dela. Esperamos ter sucesso nisso e contribuir para o controle social, que a população possa se apropriar disso e cobrar mais dos seus governantes. Eu estou com o engenheiro João Paulo Aguiar. É um dos maiores conhecedores de usinas hidroelétricas nesse país. Bom dia, doutor João Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bom, graças a Deus. É um prazer estar aqui atendendo o seu convite. O prazer é nosso. Muito obrigado ao senhor pela vinda. Hoje, tudo é para se vender nesse país. Agora estão ameaçando aí de vender a Chesf, a Eletrobras, e o nosso Rio São Francisco também parece que vai de bolo, né? Qual é a importância hoje dessas usinas para o país? Olha, Ivan, no caso das usinas hidrelétricas e do Rio, ela transcende, ela vai muito além do que o apetite que o governo hoje tem de vender por fazer caixa. Então, o governo brasileiro hoje adota uma política insana de vender para fazer caixa, não é vender para ter dinheiro para aplicação e tudo mais, não, é vender para fazer caixa. E isso, no caso das hidrelétricas e dos rios onde elas estão, é um troço é criminoso, porque você está desfazendo de um patrimônio nacional, tanto do ponto de vista dos bens materiais das usinas, quanto da disponibilidade de água, que deve ser pública o mais possível. Com a venda, com a privatização da Chesf, em que vai se transformar o Rio São Francisco, já hoje tão sacrificado? Olha, é impossível de lhe dizer, porque você deve ter visto o seu ministro
com toda a sabedoria dele, né? Ele só faz dizer que vai terminar a modelagem. Então, de fato, para ser honesto, coisa que no governo não é muito, né? Você tem que esperar para saber que modelagem é essa, o que é que ele vai propor como modelagem. Ninguém sabe. Mas, no fundo, se o Brasil lançar a mão desse patrimônio, que são as usinas da Chesf, as usinas que ele pretende vender no Rio São Francisco totalizam 10 mil megawatts, ou seja, 10 milhões de quilowatts. Né? E um trecho de rio que começa no submédio, na altura mais ou menos de Xique-Xique, a 1.200 quilômetros da costa, até a foz do Rio São Francisco. Então, é uma área em que o homem vive em função do rio. E é um troço interessante. A semana passada eu viajei por lá e é uma coisa que eu não tinha detectado ainda. Todos nós temos medo do futuro. Se lhe botarem num foguete para ir à Lua, você vai ficar com medo do futuro, você não conhece o futuro. Então, esse homem do São Francisco, ele se acostumou a uma ligação atávica entre ele, o rio, e nesse trecho, e a Chesf. Muitas vezes a gente tem discussões com o pessoal do Rio e eles dizem, ruim com a Chesf, pior sem ela. Você conhece essa expressão que se usa muito. Então, ele tem uma confiança, ele aprendeu a conviver. A Chesf, ontem, fez 72 anos da criação da Chesf. Então, há essa ligação atávica entre o homem, o rio e a Chesf, que o governo, de forma atabalhoada e incompetente, pretende desfazer de uma hora para outra, sem dizer exatamente o que vai ficar. Eu seria leviano se fizesse uma crítica forte, porque não se sabe o que é que o governo pretende fazer. No bolso, para a pessoa em casa, o consumidor, o senhor acredita que vai haver aumento da conta de luz? Certamente, inclusive, o órgão fiscalizador, que é a ANEEL, já disse claramente que vai haver um aumento de energia da conta da ordem de 17%. Agora, junto com essa privatização, deixando ela um pouquinho de lado, o que seria possível se fazer hoje para melhorar a situação do Rio São Francisco, já que isso ninguém está pensando? Olha, é outra coisa que os sábios, tem um jornalista, que é seu colega, que ele sempre escreve sábio com C cedilha. Então, os sábios do Ministério começam a dizer, o São Francisco ele tem basicamente 4 grandes regiões. O Alto São Francisco, um trecho mineiro, o Médio São Francisco, 100% dentro da Bahia, o Submédio, que pega Bahia, Pernambuco, o submédio e o baixo, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Então, toda a água do São Francisco, ele vem do alto e do médio, que não é a área de atuação da Chesf. A Chesf atua em 2 regiões fisiográficas, o submédio e o baixo. Então, você está vendo chuva em Belo Horizonte. O Riacho Arruda, o Rio das Velhas, é daí que vem a água. Então, para melhorar a vazão, você tem de recuperar as veredas, os riachos, os olhos d'água desse trecho. Só milagre vai fazer surgir água no submédio e no Baixo São Francisco. Quer dizer, a água vem do Alto São Francisco e do Médio São Francisco. Aí você tem intervenções possíveis de fazer e de melhorar as condições de vazão do rio, recuperando veredas, preservando os olhos d'água e assim por diante. Ok. Doutor João Paulo Aguiar, quero agradecer ao senhor, quero agradecer em nome de todos os pernambucanos, dos brasileiros, a sua luta em defesa da Chesf, da Eletrobras e do Rio São Francisco. Muito obrigado pela sua presença. Cada um tem seu vício, o vício da gente é defender a Chesf.